Olá, boa noite, amados irmãos, tudo bem com vocês aí? Tranquilo? Teve um dia maravilhoso, uma manhã e uma tarde maravilhosa. Com certeza a noite também será bênção, eu creio assim, será maravilhoso a noite, tá certo? Bem, hoje à noite nós estaremos trazendo uma reflexão da palavra do Senhor, mas com um propósito único e exclusivo, sabe de quê? De um bom debate, de uma boa conversa. Porque, meu amado irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca pensei que teria que falar tanto a esse respeito. Por quê? Porque eu tenho visto e ouvido nos canais de youtubers as pessoas batendo muito em pastores. Tendo um tratamento com alguns pastores, porque outros pastores estão fazendo coisas erradas. Inclusive, saiu uma reportagem agora, recentemente, de pastores sendo pegos em motéis, pastores sendo pegos em casos de pedofilia, de estupro. Então, eles estão pegando agora, vamos dizer assim, afastar mais para frente, estão pegando assim, todos eles e colocando dentro de um balaio e tirando a pressão de todos, né? E isso vai causar um transtorno, não agora, mas lá na frente. Lá na frente nós vamos ter sérios problemas futuros devido a alguns youtubers que hoje querem pegar e, vamos dizer assim, e formar igrejas no canal de YouTube. Como se o YouTube, esse vídeo, esse like que eles fazem, como se eles fossem ali, pastor, e você que está me vendo agora, você que está acompanhando os canais, seriam as ovelhas deles, seriam doutrinados por eles. Então o que é que eles estão fazendo? Estão caprichando, sentando pau nos pastores, criticando os pastores, dizendo que os pastores não precisam de pastor, não precisa de líderes em igreja, não precisa de igreja, porque nós somos igreja. Eu já estou cansado de tocar nessa tecla, que nós não somos igreja, nós somos templo. É porque está escrito isso, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E ponto final. Mas o que é que acontece? Pessoas que dão margem a eles, dizendo que eles estão corretos. Mas vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse assunto. Então, o que eu gostaria de ver aqui com vocês é o seguinte. Vamos pegar aqui a Bíblia. Deixa eu ver. Cadê meu óculos? Rapaz. Vamos dizer assim, pegar a Bíblia. Você pega a sua Bíblia aí, ó. Pega a Bíblia, tá bom? Então, nós vamos ler aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Enquanto você vai pegar, eu peço a você humildemente, aqui, ó, bem aqui tem o nomezinho em vermelho, inscreva-se, se inscreve no canal, ativa o sininho, me ajuda-me a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Você é capaz de me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode colocar no grupo de WhatsApp da sua igreja e solicitar ao seu pastor que possa se inscrever no canal, que nós estamos aqui pregando o evangelho. Nós não estamos aqui para criticar, né, igrejas. Não. Nós estamos aqui para pregar o evangelho e debater e falar contra essas pessoas que são contra as igrejas, que está um caso absurdo. Eles não sabem o que estão fazendo, porque eles estão querendo destruir a igreja. Porque se o diabo conseguir destruir a igreja, irmão, ele acaba o evangelho. Bem, você pegou a Bíblia, então não esquece, dá um like, irmão. Olha só, é muito importante o like, muito importante. Sabe por quê? Porque quando você dá o like, esse vídeo passa para outros e para outros. Basta você dar o like. Ah, não gostei, dá um dislike, não tem problema. O importante, irmão, é que você dê like ou dislike, não importa. O importante é que você dê. E outra coisa, irmãos, é que você possa pedir a alguém, um amigo, um colega que me ajude a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Eu conto com você.
principalmente os meus amigos, que têm me apoiado muito, e dito para mim, pastor, continue. Eu sei que é difícil, mas continue que vai dar certo, continue que você vai chegar. Começa assim, pequeno, de pequeno mesmo. Não adianta o Senhor querer, vamos dizer assim, abraçar o mundo. Começa pequeno mesmo, nós estaremos juntos. É isso que me faz continuar fazendo os vídeos e continuar pedindo a você que se inscreva no canal. Olha só, pegou? Vamos lá. Diz assim, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Essa tradução aqui. Então, esse versículo, irmão, ele lista os dons ministeriais que existem. Você percebeu aqui, nesse capítulo? Então, irmãos, Cristo deu à igreja. Paulo declara claramente que ele deu à igreja e deu os seus dons. Nós não podemos querer achar, irmãos, que a igreja, ela simplesmente não foi criada por Deus e que ali só é tijolo e 4 paredes. Não sei se você está lembrado, quando Deus, ele chamou Moisés lá em cima e pediu para Moisés fazer aquele tabernáculo de madeira e tecido para colocar o que? A arca da aliança, aonde a arca da aliança representaria, irmãos, a presença de Deus ali. Por quê? Porque era uma tipologia futura que aquela Shekinah, algo que estava ali através de Deus, viria para dentro de nós. E que nós seríamos templo e morada do Espírito Santo. Mas, juntando um grupo, seríamos uma eclésia, seremos uma igreja, chamados para fora. A igreja, irmão, Deus é claro, diz, a minha igreja, ele chama a minha igreja, ele é o cabeça. E ele diz a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E por que, irmão, que o diabo está tanto furioso com isso? Porque que os próprios, muitos evangélicos, irmãos, estão querendo destruir a sua igreja? Irmão, vamos dizer assim, temos aqui apóstolos? Temos, podemos ter sim. Que apóstolos enviados? É apóstolo, pode ter. Podemos ter, irmãos, vamos dizer assim, profetas? Claro, podemos ter. Podemos ter evangelistas, principalmente evangelistas e pastores. Irmão, porque o evangelista, ele não é pastor. Mas como assim, pastor? Porque o evangelista, ele é um ganhador de alma. O pastor, ele arrepanha aquelas almas que o evangelista trouxe. O pastor, ele tem uma função muito forte dentro da igreja, que é pastorear. Agora, as pessoas, irmão, não esquecem que pastor, ele tem que ceder para tudo. O pastor não bom é aquele pastor que diz sim, bom é aquele pastor que deixa a igreja, as pessoas fazerem tudo que quer dentro da igreja. Não, irmãos. Eu conto assim uma história, que um grupo de turistas foi ver umas ovelhas em um determinado beduínos cuidando, em um determinado lugar em Israel, e tinha alguns beduínos cuidando de ovelhas. Só que eles chegaram mesmo na hora, no momento em que um beduíno estava chamando uma ovelha, e uma ovelha pequena, uma ovelha menor, que tinha nascido há pouco tempo, 1 mês, 2 meses, ele estava, em vez de ficar junto com as outras ovelhas, não, ele ficava pulando, correndo, tá? Correndo para lá, correndo para cá, tá? Aquela coisa toda, pulava e corria, pulava e se afastando das outras ovelhas. Então, o que ele fez? Ele se aproximou daquela ovelha e quebrou a pata daquela ovelha. Depois ele passou óleo, depois ele enfaixou e segurou a ovelha e foi cuidar das ovelhas. Aqueles turistas ficaram abismados com aquilo. Diz, como é que pode? E o pessoal que estava cuidando daqueles turistas foi explicar para ele. Foi explicar da seguinte maneira, que o beduíno fez aquilo porque aquela ovelhazinha pequenininha que tinha nascido há pouco tempo, ela não tinha sabedoria dos perigos que existia ali no deserto.
vários perigos de cobras, armadilhas. Então, como ele sabia, ele pegou o animal, ele quebrou a pata e colocou perto dele, e baixou para quê? Para que aquela ovelha percebesse que o que ele estava fazendo era errado. E ele continuou carregando por alguns meses aquela ovelha. Ficaria carregando por alguns meses. E ali, irmãos, aquela ovelha sentiria o cheiro do pastor. Mesmo sabendo que foi o pastor que o disciplinou. Mas ela sentia, depois que ela ficou boa, depois que ela ficou bem, ele soltou aquela ovelha. E ela jamais não pulava. O que ela fazia era querer ficar próximo, perto do seu pastor. Irmãos, também ali, irmãos, o que acontece? Um homem que estava cuidando, o pastor que estava cuidando daquelas ovelhas, irmãos, ficou em silêncio. O guia turístico pediu para as pessoas chamarem as ovelhas. E ali, cada um vinha e chamava, e as ovelhas nem ligavam, e o pastor olhando. Então, ali naquele momento, depois de uns 3 ou 4 chamarem e não conseguirem, o pastor se levantou e chamou. Todas olharam para o pastor e todas vieram ao encontro do pastor. Sabe por quê? Porque ela reconheceu a voz do seu pastor. É por isso que a Bíblia fala, que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, meu amado irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que o inimigo tenta destruir, irmãos, querendo estar infiltrando lobos dentro do curral das ovelhas para destruir de dentro para fora. De dentro para fora ele quer destruir. Antigamente, o Satanás queria destruir de fora para dentro. Agora não, é de dentro para fora. Então, essa história de dizer, irmãos, que você não precisa de pastor, que você não precisa de igreja, não é verdade. Não é verdade. Não cai nessa armadilha. A igreja é sim e precisa sim de pastores. A igreja precisa sim de um local para adoração. Aonde há, irmãos, ali um convívio com aquelas ovelhas, com os irmãos, renovando a aliança, tomando a sua santa ceia. A ovelha que é, irmãos, que está fora do seu aprisco, a qual Deus chamou. Porque, irmãos, a igreja que você está, é a igreja que Deus escolheu. Você aceitou naquela igreja, permaneça naquela igreja. Porque foi ali que você aceitou. Foi ali que Deus te colocou. Foi ali que Deus disse que você ficasse. Ah, pastor, mas eu senti de Deus. Deus falou comigo para ir para aquela igreja. Irmão, me desculpe. Me perdoe. Me desculpe, me perdoe. É mentira. Porque se Deus quisesse que você fosse para lá, Ele tinha salvado você lá, ou não? Ele tinha salvado você lá. Ah, pastor, eu me mudei disso. Ah, está certo. Você se mudou de local, você se mudou do bairro, você foi morar um pouco mais distante, 3, 4 horas. Você foi morar em outro bairro distante, aí está certo. E naquele local não tem uma igreja que você aceitou, aí está certo. Então, meus amados irmãos, você tem que entender que onde Deus te chamou é onde Ele quer que você fique. Volte, fique na sua igreja. Sabe, pastor, mas como eu falei para o senhor, eu me mudei. Então você realmente não pode ficar sem uma igreja. Você não pode querer dizer que você vai ficar como um desengrejado, não. Deus, Ele ama aqueles que continuam nas igrejas. Então, veja bem, existe apóstolo? Existe, irmãos, existe. O título apóstolo se aplica, irmão, a certos líderes cristãos no Novo Testamento. É verdade. Então, o verbo apostelo significa enviar alguém em missão especial. Como um mensageiro e representante pessoal de quem envia. O título é usado para Cristo. Lá está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Vamos pegar aí a Bíblia, Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Hebreus, capítulo 3. Você pode aí pegar a sua Bíblia, Hebreus. Não pegou não, pega aí. Vamos lá, pega aí.
Hebreus. Enquanto isso, eu vou pedir a você, vem aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Por favor, me ajude a atingir essa meta de 1000 inscritos. Preciso da sua ajuda. Tá certo? Vamos lá. Achou? Então vamos lá. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, apóstolo é aquela pessoa que é enviado, tá certo? Em missão especial. Paulo fala sobre isso. Então, meu irmão, o termo apóstolo era usado muito no Novo Testamento, em sentido geral, para um representante designado por uma igreja, como, por exemplo, os primeiros missionários cristãos. Eu não estou aqui defendendo, tá entendendo, nenhum apóstolo. Estou dizendo que a igreja, ela pode ter apóstolo, ela pode ter pastor, ela pode ter missionária. Pode, tá certo? Então, veja bem, mas eu quero falar aqui, irmãos, literalmente, de pastores. Não somente de evangélicos, mas de pastores. Então, irmão, depois a gente pode falar mais sobre os apóstolos, falar mais de profeta, pode depois, mas eu quero falar de pastores. Por que eu quero falar de pastores? Porque, como eu disse para vocês, está sendo, meu irmão, não é brincadeira não. Eu estou muito receio, muito medo, porque o que estão batendo nas igrejas, para que e outra coisa, irmãos, antigamente as igrejas tinham cara de igreja, mas pastor, como é que é isso, cara de igreja? Não parecia boate, não parecia clube. Ah, pastor, o senhor é contra? Eu não. Não sou contra não. Mas eu sou a favor, irmãos, da igreja que tem característica de igreja. Pastor, mas o Espírito Santo está lá. Eu acredito que sim, que existe sempre, em qualquer lugar, os remanescentes. Existe, tá certo? Mas vamos lá. Por que eu estou falando de pastores? Olha só. Veja bem, os pastores são aqueles que dirigem congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também sou chamado de pastor também, de presbítero, de bispo. Você está entendendo? Então, existem também supervisores. Por exemplo, a minha igreja, a igreja a qual eu frequento, tá certo? Ela trata com tudo isso aqui. Ela tem pastores, presbíteros, bispos e missionários. Pronto, nossa igreja tem pastor, bispo, pastor, evangelista e missionário. Nossa igreja é episcopal. Então, esses estão fora da palavra de Deus? Não. E aqueles que não têm, pastor, também estão fora? Não. O que eu estou dizendo, irmão, que você que aceitou a Jesus, que você que tem Jesus no coração, pelo amor de Deus, esse vídeo vai ficar longo, tá certo? Como é de noite, eu gosto de fazer um vídeo mais longo, tá certo? Para que você possa entender, meu amado. Entender que a igreja foi criada por Deus. Foi Deus que criou a igreja. Além dela, ele criou a igreja e fez com que a igreja prosperasse nesse contexto. Veja bem, então olha só, vem comigo aqui. Então a tarefa do pastor o que é cuidar da sã doutrina e refutar as heresias, como eu estou fazendo agora. Porque quantas heresias, irmãos, estão acontecendo? Quantas heresias, irmão, está acontecendo nesse momento? Olha só, vamos lá para Tito. Tito pegou a Bíblia, vamos lá para Tito. Pastor, é estudo? Bem, não é bem um estudo, porque o tempo não dá, mas eu gostaria de falar de Tito, capítulo 1, versículo 9. Olha que está escrito 9 até o 11. Diz assim: que se mantenha firme a palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar a nação doutrina, quanto de convencer os seus opositores, porque há muitos insubordinados, meros faladores, enganadores, e principalmente os da incircuncisão. Versículo 11. É preciso fazê-lo calar, pois motivado pela ganância, transformam a casa inteira ensinando o que não convém. Então, o pastor, ele tem essa finalidade, irmão, de cuidar da sã doutrina e refutar as heresias que muitas vezes é dita dentro da própria igreja. Então,
a gente precisa sim de um pastor. Precisa sim de um pastor para cuidar, irmão, da sua vida, da minha vida espiritual. A minha vida espiritual e a sua vida espiritual é cuidada, precisa ser cuidada por um pastor. Não tem, irmãos, pastor, mas eu não gosto, eu não quero obedecer, eu não quero isso, não quero aquilo, irmãos. Melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar, amado. Você pode ter certeza disso. Melhor obedecer do que sacrificar. Porque que Deus colocou você, aquele líder ali, aquele pastor naquela igreja. Ele sabe por quê. Ele sabe por que ele está ali. Ele sabe o que a igreja precisa. Volto a repetir, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Não é do mundo. Não foi o homem que parou assim para pensar, eu vou criar uma igreja. Não. A igreja foi criada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Amém? Veja, então vamos lá. A pureza. Ele se esforça-se. Ele diz assim, esforça-se, no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Então, a sua tarefa é assim descrita em Atos, capítulo 20, versículo 28 a 31. A salvaguarda, a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas e os falsos mestres que surgem dentro da igreja. Irmãos, existe hoje muito, eu estava vendo agora recentemente dentro da igreja, irmãos, para ganhar números, fazer inchaço. As pessoas estão aceitando de tudo. É rodar, é falsas profecias ou profetadas. Tá certo? Mensagem que diz que foi Deus que mandou sem Deus não ter falado nada. O que Deus está dizendo, mas Deus não disse nada. Então, irmão, a gente precisa parar para pensar e olhar para a Bíblia. Irmão, a maior profecia é a Bíblia. A maior profecia está aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui a maior profecia. Por isso que eu creio na palavra dizendo de Deus, quando ele diz que existe pastores, eu creio quando a palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja. Eu creio. Está entendendo? Eu creio. Veja bem, segundo o Novo Testamento, uma igreja local era dirigida por um grupo de pastores. Vamos lá para Atos. Vamos ver aqui se é verdade mesmo. Atos, capítulo 20, versículo 28. Vamos ver o que está escrito aqui. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de quem? De Deus, que ele comprou, meu irmão, comprou com o quê? Com o próprio sangue. Será que eu estou lendo outra Bíblia que você não está lendo esse texto? Você pega esse texto aí, irmão. Atos, capítulo 20, versículo 28. Portanto, tendes cuidado de vós mesmos, de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de quem? De Deus, que ele comprou com o quê? Com o próprio sangue. Irmão, Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele não está falando de mim, de você não, porque lá na frente ele diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Você é templo, não é igreja. A igreja, ela é pastoreada. Então, se ela é pastoreada, irmãos, nós não somos igreja, nós somos templo. Então, nós somos templo, mas precisamos estar unidos, precisamos estar juntos para ser pastoreado por alguém. As igrejas precisam entender isso. As igrejas precisam entender que nós somos pastoreados. A igreja do Senhor, aquela que quer subir, aquela que quer ir para o céu, ela tem que entender isso. Então, meu irmão, olha só, como é que a gente pode dizer isso? Então, a verdade, irmãos, é que o rebanho de Deus, sempre o pastor vai lutar contra essas falsas doutrinas que aí estão. Falsas doutrinas.
Achar que a igreja não precisa de pastor. Achar que a igreja agora é qualquer coisa. Achar que a igreja não é aquele prédio que é qualquer lugar. Não é qualquer lugar. Antigamente, irmãos, eu me lembro, pastor, que o senhor é quadrado, o senhor está certo. Tá bom, eu posso ser que eu seja realmente esse quadrado que você está dizendo aí. Mas eu digo a você que a igreja do Senhor, ela foi feita e criada por Jesus Cristo, que morreu, derramou seu sangue pela igreja. Jesus deu sua vida por mim, por você e pela igreja. Estou vendo que o vídeo já está um pouco longo, já está com mais de 25 minutos. Mas eu precisava fazer esse vídeo porque o que tem de pessoas combatendo pastores e igreja não é brincadeira. Eu peço a sua ajuda. Porque você que ama a igreja, você que gosta da igreja, você não pode aceitar isso com naturalidade. E esse canal, irmãos, também foi feito para combater essas heresias. Foi feito para combater essas heresias. Então, meu amado, eu peço a você humildemente, vem aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva no canal, ative e me ajude. Eu preciso chegar a essa meta, essa marca de 1.001 inscritos, eu preciso da sua ajuda. Peço alguém, compartilhe esse vídeo, peço alguém para se inscrever no canal, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, amém. Até amanhã de manhã. Amanhã para amanhã nós estaremos trazendo um vídeo, por isso que é importante você se inscrever.